E aí, pessoal, estamos aqui no podcast dos conselheiros com meu amigo Genaro, o mais novo conselheiro aí, há 2 meses aqui. E aí, Genaro, como que você tá? Eu tô muito bem, Emerson. Quero agradecer o convite para esse podcast. Vai ser um destrave aí e eu confio em você. Ah, muito bom, muito bom. Advogado de formação, empresário, ex-concurseiro, ó que legal, ex-concurseiro, 7 anos fazendo concursos, e aí Deus desviou o caminho dele. Isso não é bonito? Pai, marido, bom demais. Fala um pouquinho mais de você. Vamos lá, pegar esse gancho aí desse concurseiro, né? Que história é essa? Eu me formei, né, em 2010, já tinha passado na OAB antes de me formar, e desde então eu já sabia que eu queria concurso público, né? Os meus pais são concursados também, meu pai e minha mãe, então o fruto não cai longe do pé, então eu achei que esse fosse o meu destino, né, meu propósito. Então, desde 2010, comecei a estudar, eu queria a área trabalhista, né, a área do direito do trabalho, e eu foquei em ser juiz do trabalho. Então, estudei ele por 5, 6, 7 anos, mas apesar da certeza que tinha em mim de que eu seria concursado, Deus me levou para outros caminhos. Né? Bom, e o caminho de Deus sempre é o melhor, você sabe disso, né? Sem dúvida nenhuma. E olha que interessante, quer dizer que você não atua diretamente como advogado ou só eventualmente assim? Eu atuei, né, desde então 2010 que eu me formei, eu comecei a advogar, sobretudo na área trabalhista, Legal. e até o interesse, né, pelo concurso dessa área, advoguei por algum tempo e sempre estudando para concurso, né? Só que aí chegou um determinado dia que Deus falou, ó, tá bom, chega, não é isso, vamos para lá. Olha que legal. Você vê que a gente tem até alguma intimidade disso, porque eu tenho uma filha que desde pequena ela falava que ia ser juíza. Desde pequenininha. Sempre falou. Era a primeira da classe em tudo. E olha que interessante. E ela fez direito, porque ela precisava fazer direito para ser juíza. Começou, acho que no primeiro, segundo ano, já começou a fazer estágio no escritório, tudo. E para minha surpresa, próximo da formação dela, aí um dia eu fui conversar com ela e falei, filha, agora chegou o dia, né? Agora vamos mudar. Qual a ideia? Abrir um escritório? O que vai ser? Ela falou, não, pai, não vou advogar. Eu falei, como assim? Ela falou, não. Eu não quis entrar no mérito, porque eu senti que era alguma coisa pessoal. Mas ela falou, não, pai, não tem a ver com a gente. Não vai rolar. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Daí ela foi empreender e hoje empreende. Mas olha que interessante. Provavelmente ela deve ter visto alguma coisa no escritório que foi contra os nossos princípios. E eu acho que ela sentiu que talvez tivesse que ir por esse caminho, ou pelo menos foi o que ela conheceu, e ela abriu mão. Interessante, né? Depois de toda a jornada, no final da jornada. Mas interessante você dizer isso, porque com certeza você sempre foi um pai presente ali e você sempre incentivou, né, as decisões prováveis. Com certeza. E lá em casa não foi diferente. Meu pai sempre, meus pais sempre permitiram que eu pudesse colocar o estudo em primeiro lugar, em detrimento do trabalho, né? Então, se eu me formei, eu conversei com eles, olha, posso ficar estudando, eu quero ser juiz do trabalho, eu quero estudar para concurso? Pode. Então, eles nunca me cortaram nisso aí, né? Mas não foi isso que Deus preparou. Então, e eu lembrei da história por causa disso, porque você falou aí, e é interessante, né? Você faz uma vida inteira, você fala desde pequena, essa era a vontade, e lá no finalzinho alguma coisa mexeu, e com certeza é Deus, né? De falar alguma coisa, mas Deus falou, não é esse caminho, não, levou ela para outro caminho, hoje ela empreende e tá muito bem. Essa já me deu 2 netos também, um casalzinho. Parabéns, bom demais. O meu neto mais velho é filho dessa, né? Tem 13 anos hoje. Caramba. Esse é por isso que eu te falo, passa muito rápido e a gente tem que aproveitar. E você falou uma coisa bonita, você falou assim, o fruto nunca cai longe do pé, né? Você já tem 2 frutos, né? Perto do pé, né? E como é que tá o sentimento? Olha, antes de ser pai, né, a gente ouvia dizer assim, é um sentimento indescritível e realmente só quando você é pai que você consegue sentir isso, né? E assim, eu confesso que eu não conhecia esse tipo de amor, assim, nem de perto. E assim, algo extraordinário. Assim, eu falo que é a presença de Deus ali, né? E eu penso assim, se eu sinto esse amor pelos meus filhos, esse amor gigantesco, imagina Deus com tantos filhos, então, né? Nossa, é por isso que nunca abandona, né? Nunca abandona. O filho, né? Nós, no caso, a gente até abandona Deus, né? Muitos de nós, ou por um período, né? Isso acontece muito. Mas Deus nunca abandona. Nunca, exatamente. nunca. Deus
Bom demais. Mas eu vejo que você veio de um lar também muito bom, né? Uma família, pelo que eu entendi, uma família já muito bem ajustada, que soube te educar muito bem. A gente vê isso no princípio, né? Você, além de de falar muito bem, é um lorde, né? É um lorde, não é? Obrigado pela. É um lorde, né? É isso. Então, quer dizer, eu acredito que seus pais, tenho certeza que seus pais souberam realmente. Emerson, nunca faltou nada em casa, né? Graças a Deus. Meu pai conta que quando ele estava na faculdade, fez direito também, ele não adquiriu um carro, que os amigos adquiriam ali o carro na faculdade e tal, ele continuou com a bicicletinha dele, comprou um terreno para investir, então ele sempre foi fazendo essa jogadinha para crescer. E o que ele me deixou, o que ele sempre falou para mim é, olha, a única coisa que eu posso deixar para você e para sua irmã são os estudos, nada além disso. Então ele sempre focou, sempre se esforçou para tentar dar o melhor estudo, né? Seja ele colocar numa aula de inglês, as melhores escolas, então Que legal. é isso que eu tenho hoje. E se tornou um lorde por isso. Mas olha que interessante. Ele te deu o bem mais precioso, né? Além do amor, essas coisas tudo deu e a possibilidade, porque dinheiro, bens, posses, isso tudo pode ser tirado. O conhecimento não. Então o que ele te proporcionou foi a maior riqueza que ele poderia te dar, né? A primeira, que é essa ligação que você tem com Deus, você já falou que ele é seu amigo. Ou seja, então isso com certeza veio do berço. E segundo, o conhecimento. O conhecimento é tão importante que sabia que o conhecimento ele não foi criado por Deus? Olha que louco isso. O conhecimento não foi criado por Deus. Essa é uma teoria minha, tá? Então, pode ter controvérsia. Sabe por quê? O conhecimento ele já existe junto com Deus, desde antes da criação de tudo. Porque para tudo que foi criado com tanta sabedoria, esse conhecimento, essa sabedoria, ela já tinha que ser nata de Deus. Então, uma coisa que já é um princípio que eu acredito que é junto com Deus. Não tem como dissociar. Entendi. Então, eu acredito muito que a sabedoria é tão antiga que ela é muito antes do universo. Não haveria possibilidade de se criar tudo da forma que foi criada se junto com Deus, com a bondade, com o amor, com tudo, não tivesse essa sabedoria infinita. Então quer dizer que a sabedoria, esse conhecimento, ele está posto, é só você acessar. Exatamente. Como filhos, né? Sabe que a gente, como filhos, a gente é herdeiro, né? De tudo que vem de Deus. Então, com certeza, a gente é herdeiro da sabedoria. E você teve o privilégio de os seus pais aqui da terra te dar essa possibilidade de você acessar o tanto quanto você pôde, né? É por isso que se tornou quem é. Muito bom, Gerardo. Muito bom, que legal. E aí, 2 filhos, né? 2 frutos ali do lado do pé. Parou nisso aí? Ou como é que é? Ou essa árvore vai dar mais frutos? Olha, é maravilhoso demais. E a gente está aberto. A gente colocou nas mãos de Deus. Se vierem mais, nós estamos prontos. É isso. Esse é o caminho. Tem que ser assim. Sabe? Porque se a gente for pensar mesmo qual o propósito principal, o primeiro que a gente tem aqui é justamente povoar, né, a terra. Eu acho que esse é o primeiro propósito que o homem e a mulher têm. Primeiro, assim, genético, né? E depois vem todos os propósitos aqui da vida, o que a gente tem que fazer aqui, mas que legal. E falando nisso aí, e atrelando ao conhecimento, acho que o conhecimento de agora, né, que temos que acessar é justamente esse, aprender a criar esses filhos, né, com a base em Deus. E porque é um desafio muito grande, mas assim, é a coisa mais maravilhosa que existe. Você ensinar um serzinho ali, ó, é maravilhoso demais. Mas esse conhecimento, você falou que precisa de um conhecimento, mas o amor, esse sentimento que você teve quando você viu, isso vai te dar o que você precisa. Porque é tão interessante, né? Seria mais fácil se o filho viesse com o manual, né? Ó, faz isso, faz aquilo. Mas Deus é tão bom e tão perfeito nas coisas que quando nasce um filho, nasce um pai. Eu falei isso para a Letícia hoje. Então, quando nasce um filho, nasce um pai junto e uma mãe junto. Ou seja, estão aprendendo juntos, ele a ser filho e a gente a ser pai. O Emerson, mas você tocou num ponto aí, né? Você insistiu num ponto, na verdade, que eu ainda tenho tentado desvendar, que é esse amor. Eu tenho medo de ser assim, até um amor doentio, sabe? Pelos filhos, de atrapalhar o resto. Porque assim, é tão grande, sabe? Eu queria entender assim, qual que é o limite. Tá, eu vou te falar qual é o limite. Por casualidade, eu tenho muita experiência nessa área.
Sabia que eu abandonei os negócios com 34 anos e vivi 25 anos exclusivos para a família? Uau, glória a Deus te permitiu isso. Glória a Deus mesmo. Eu abandonei os negócios e por 25 anos eu só voltei a treinar profissionalmente, só isso. Montei um projeto social e fiquei com a família em casa para entender exatamente esse rolê. Mas não é porque eu era bonzinho não, tá? É porque antes disso eu trabalhava demais e não dava a atenção necessária que a família precisava. Você, que bom que você está conseguindo conciliar e esse é o certo. Então vamos lá. Falando de amor, não exagerar? Não tem amor, Amor não tem como exagerar. Onde está o ponto? O ponto é assim. Os filhos a gente tem que criar para o mundo, é o que a gente ouve. Isso, Né? exatamente. Eles não então, são nossos, eles são isso. do mundo. Mas agora ele é seu. Agora ele depende totalmente de você. Sim. No momento que você está na sua família, é assim. Você tem a função de professor, você é o mestre nessa família, e eles são os aprendizes. Eles vão aprender a andar, aprender a falar, serem educados por vocês. Então, nessa hora é a hora mais importante, que eles dependem muito de você, é a hora que você tem que dar o máximo de atenção. Nesse período, o amor, ele pode sobrar, e deve sobrar. Esse é o principal. Vai chegar um momento na vida que eles vão ter que ser um ser independente. Sim. É neste momento que você tem que aprender a dosar. Porque assim... Mas eu tenho certeza, pela sua forma de agir, você vai saber entender que vai ter um momento que o seu amor não pode ser maior do que a liberdade dele. Então esse amor não pode prender. O amor de verdade, ele liberta. Então quando ele chegar no momento da vida dele, ele vai ter que fazer o que ele veio fazer, que é formar a família dele. E a partir desse momento, você deixa de ser a família principal dele. Porque a família vai ser e deve ser a esposa ou o marido. E é assim que deve funcionar. Por exemplo, você tem seus pais que cuidaram muito bem de você, então eles eram sua família principal até você conhecer a Letícia e formar a sua. Agora, a pessoa mais importante na sua vida tem que ser a Letícia. E depois os filhos e depois os pais. Entendeu? É uma lógica natural, mas a gente só aprende com o tempo. Muita gente tem problemas familiares porque não sabe entender qual a posição de cada pessoa na família. Posição do cunhado, do irmão, do sogro, da avó, do pai, da mãe, do filho. E para mim é muito fácil, porque de verdade. Sabe o que é você acordar de manhã, passar o dia inteiro com a família e dormir no outro dia, estar o dia inteiro? Você não tem que sair para trabalhar? Louco isso, né? Então Deus me deu esse privilégio e eu agradeço todo dia por isso. Então isso eu aprendi muito. E como eu disse, não é porque eu era bonzinho, não. Eu fazia muita coisa errada. E Deus me colocou ali para eu aprender e hoje eu vejo que isso faz parte do meu propósito também. Poder ajudar muitas pessoas, que eu descobri aqui que tem problemas seríssimos nisso, irmão. É louco, né? Eu não imaginava que as pessoas tinham problemas familiares assim, tão grandes como tem aqui. E que bom que você já começou no caminho certo. Porque assim, é só continuar, irmão. É só manter o amor, deixa ele crescer. Não se preocupa com isso. Agora não é momento. Lá na frente você vai ter que... Mas você vai saber. Maravilha. Você vai saber. Obrigado pela dica. Você está no caminho certinho. E outra, né? Você é um lorde, mas também encontrou uma princesa, né? Ah, sim, então é isso. Então vocês são um casal assim que a conexão de vocês é muito forte. É muito claro isso. Que vocês têm uma... E eu sempre digo, na verdade, com relação a esse tema, Emerson, que eu só sou o homem que eu sou hoje por conta da Letícia, né? Ela que me elevou. E vice-versa. Sabe disso, né? Se complementam, não tem como. Cada um tem a sua função. E quando cada um entende, e a base desse entendimento é o amor. Eu vi nos olhos dela também o amor que ela tem pela família, pelos filhos e o que vocês passaram. Então é assim. E o amor em Deus, né, em Cristo, que vocês dois têm igual. Então não tem como, irmão. É assim. Aí o pessoal tá vendo lá e fala, nossa, que família perfeita, eu quero ser assim. Não tem problema. Não tem problema? Imagina. Claro que tem problema. Claro que tem discussão. Claro que normal. Toda família é assim. O importante é você aproveitar os momentos bons e ter inteligência e sabedoria para saber que momentos ruins, tentar deixar ele o mais curto possível e se ajustar. Tem alguns segredos para isso. Uma hora, se você quiser, eu te falo. Sem dúvida. E, na verdade, são esses momentos ruins que servem para a gente se fortalecer. Sim, né? sempre. Eles são necessários. Porque você vê, a gente com a gente mesmo, nem sempre a gente está bem. Às vezes a gente está até meio mal com a gente mesmo, com alguma coisa. Você imagina uma pessoa diferente, que vem de uma família diferente, de uma criação. É muito difícil o início disso. A gente acha que vai ser só maravilha. Não, não é. Precisa ajustar, aparando. E isso não acaba assim nos primeiros anos. Isso continua. Sabe quanto tempo eu tenho de casado?
35 anos. 37 de casado e mais de 40 junto. Uau. Então, veja bem, a gente já comeu muito sal junto, né? Sim. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe falava que só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal junto. Cara, então eu conheço bem a esposa, porque olha, 1 quilo já passou faz tempo. Interessante, né? Legal. Ah, muito bom. Ó, nessa área, com certeza a gente não precisa mexer em nada, Genaro. Opa, que bom. Que bom que Deus te abençoe e que continue te abençoando. Amém. É isso aí, irmão. Agora, eu quero saber do lado profissional. Fala um pouquinho para mim, como foi sua trajetória de estudos, faculdade, a mudança e onde você chegou hoje? Bom, vamos lá. Então, eu fiz o curso de Direito, né? No curso de Direito, no começo, eu falava assim, eu quero ser juiz, mas da boca para fora, né? Talvez um status, né? Ser juiz e tal. É. E aí, no finalzinho da faculdade, ali, 4º, 5º ano, eu comecei a falar, acho que eu quero concurso mesmo, né? Aí eu defini mesmo. Então, antes de me formar, eu já comecei a estudar. Eu até passei na OAB antes de formar, né? Na minha Legal. vez, foi permitido fazer o curso da OAB. Sim. Como se fosse um concurso, Antes, né? é. A prova da OAB antes, consegui. E isso foi até um gasto. Falei, opa, acho que vou dar Leva o certo jeito, aqui. leva o jeito. Aí fiz meu primeiro concurso para juiz do trabalho, foi em 2011. Eram 100 questões objetivas a primeira fase. A nota de corte foi 87. Eu fiz 10 a menos, 77. Falei, bom, por ser o primeiro concurso, acertei 77%, acho que estou no caminho, né? Vou continuar. E aí, comecei a cada vez ficar mais perto, mas não passava, né? E aí, precisei casar, né? Já estava há bastante tempo namorando. A gente namora desde 2008, namorávamos desde 2008. Legal. O sogro deu uma apertada, né? Falou, você tem que casar. E aí, eu casei. E aí, casando, eu precisava manter a casa. Então, Sim. eu abdiquei um pouco do concurso público, fui para advocacia mais firme, entrei no escritório de advocacia, né? E comecei a trabalhar ali. E aí aconteceram algumas coisas. A gente casou em 2017, a gente morou por 1 ano num apartamento alugado. E quando deu 1 ano, o dono pediu o apartamento de volta. E essa questão da cidadania italiana já era forte na minha vida. Meu pai sempre dizia que eu tinha direito a esse reconhecimento, né? Só que naquela época não tinha muita informação, a gente não sabia muito bem o que era. E coincidiu, então, do dono pedir o apartamento de volta e eu falar pra Letícia, amor, vamos pra Itália pra fazer esse reconhecimento da cidadania italiana? Era um sonho que eu não sabia o porquê que eu queria fazer. Tá. Olha que E ela coisa. falou, vamos. Então, a gente saiu aqui do Brasil, a gente foi pra Itália, a gente morou lá por 3 meses pra fazer esse reconhecimento da cidadania. Deu tudo certo. E logo antes da gente ir, ela falou assim, bom, já que você estudou todo o processo, você preparou toda a sua documentação, por que a gente já não trabalha com isso também? Então eu já saí aqui do Brasil com esse pensamento mais empresarial. Tem Exatamente. Ela vem de família de empresários, né? Ela tem esse viés aqui. Então antes de sair daqui a gente já preparou a casinha, fomos para lá, documentamos tudo, deu tudo certo, aprendi em loco como é que funcionava isso na Itália. Legal. E trouxemos aqui para o Brasil para oferecer esse serviço, legal. essa ajuda aos descendentes italianos. Então a gente abriu o escritório. Desculpa, a gente casou em 2017, a gente foi para a Itália em 2019. A gente abriu o escritório em 2020, então há 5 anos a gente trabalha apenas com reconhecimento da cidadania italiana. Que legal. Começamos ali numa salinha só nós dois, né? Fomos crescendo a equipe. O ponto ali de chave que virou o nosso negócio foi a Letícia, minha esposa, comercial, ir atrás de algumas pessoas influentes, né? Deu certo, a gente fez a cidadania da pessoa, a pessoa repostou a gente e aí deu um boom, explodimos. Que legal. E ó, quem olha pra você, bate o olho, não tem como não ver um italiano aí. Quer dizer, sua descendência não deve ser muito longa, não, né? O nome já entrega, né? Genaro. E daí, você não é muito longe, não é neto, você deve ter filho. Não, eu sou bisneta. Bisneto? E olha... Cara, o sangue pegou forte, hein? Exato. Olha só, falou pra minha mãe, como é que você sabia que eu ia trabalhar com isso, né? Colocou Genaro, meu nome, né? Mas veja só, essa é uma coisa que Nada muita por gente não acaso. sabe. Exatamente. Eu trabalho com a cidadania italiana porque ela é uma das únicas no mundo que ela utiliza o princípio do iure sanguine, que é o direito de sangue. Então não importa qual geração você é, que legal. descendente que você tem direito. Né? Você pode ser neto, bisneto, trineto, tetraneto. Legal. Então, essa é a vantagem, por isso que a gente escolheu essa para trabalhar. Estima-se que no Brasil existam 30 milhões de descendentes italianos. Tem gente que nem sabe que é descendente, pra ter ideia. Sim, com certeza. Eu costumo falar que eu queria ser um lorde também, né? Mas o meu sobrenome não me ajuda muito
Olha só. O meu é Carvalho de Oliveira. É Então, português, talvez. então. Mas eu queria que fosse, né? Mas, Emerson, veja Inglês, só. alguma... Olha a dica aqui, então. Nós temos 4 avós, né? Por par de mãe, par de pai, avó, Sim. avó, avó, avó. É. Depois sobe para 8 bisavós. Depois, 16 trisavós. Depois, Nossa, 32 é tetravós. isso. Se algum desses, apenas um, tiver nascido na Itália, Já era. possivelmente você tem direito à Olha, cidadania que italiana, legal. né? Então tem Que que fazer uma legal. investigação. Que legal. Muito, muito bom isso. E, na verdade, como você se sente... Você se sente realizado com esse tipo de serviço? Parece que sim, né? Mas, assim, é uma coisa que te motiva? Olha, começa pelo meu nome, É, sabe? não, As coisas não vão tem como. encaixando, Não então tem como. Exatamente, Não tem como. então muito Não tem realizado. como. E até assim, por eu ter estudado por muito tempo para concurso público, Deus Não, é. ter virado essa chave, assim, eu começar a trabalhar com isso e ter dado tão certo, né? Eu Não, sou muito grato. e o mais interessante é assim, eu acredito que muitas pessoas acham que você se intitulou Genário como um apelido Pois por é. causa do que você faz. Tem gente que pensa isso, né? Exatamente. Ah, mas é sobrenome? É o nome mesmo? Elas perguntam. Que coisa, né? Exato. Então, mas você vê como é forte, Letícia, a questão de mãe, né? Como é forte, você vê como mãe tem um, né? Não tem como. Não tem- E seus filhos, um é Mateu, Um é Mateu, com 2 T's. Inclusive, eu até falo, eu sempre falo Mateu isso, né? também, Na né? Itália, É. na Bíblia, você pegar a Bíblia, o Evangelho de Mateus, tá escrito Mateu. É. Então, assim, Não como tem se o fosse H, tradução, né? não tem- É M-A-T-T-E-U. Na Itália é o nome italiano, é Mateu. A Olha. minha filha eu coloquei Angelina. Olha Maria. que legal. Os Putz. 2 italianinhos, não tinha como Que ser legal. diferente. Mas, pô, que bênção, né? É o que a gente estava falando, né, de Deus, né? Porque às vezes a gente quer um caminho e ele muda pra gente. Na hora a gente não entende muito, né? Que nem o que você falou. A gente tava lá um ano, tranquilinho no apartamento, começando a vida boa, daqui a pouco o cara pede e fala, meu Deus, acabou? Acabou. onde morar, o que Ferrou. eu vou fazer E agora? Aí- Aí vem, é o que eu tô falando, Deus, ele fecha uma porta pra abrir uma gigante. É bom Exatamente. demais isso, né, irmão? Exatamente. Agora fala pra mim, que a gente vê que você é esbelto, tal. Gosta de esporte? Gosto bastante. E eu preciso da sua ajuda para quebrar a sua objeção. Depois que os meus filhos Boa. nasceram, o Matheus tá com 2 anos, o tempo ficou escasso ali. Então eu foco assim em cuidar da família. Eu acordo mais cedo, fico com o Matheus, fico com a Angelina, que eles acordam bem cedo, Tá. deixo a Letícia dormir um pouco mais, sabe? Então eu priorizo isso. E eu acabo deixando um pouco de lado o esporte, mas eu gosto muito de jogar futebol. Tô jogando toda terça-feira. Tá, com os terça de conselheiros, manhã. com o Marcelo. Esse é lei pra mim. Mas me limitei a isso. Gosto de academia também, Tá. mas eu tô ensaiando para em breve retomar. Tá, eu vou te dar uma dica importante. A gente não pode ser nem 8, nem 80 em nenhuma área. O que você está fazendo está perfeito, você tem que continuar com isso com a família. Mas você precisa arrumar um tempo, tanto você como a Letícia, para se cuidar. E assim, um ajuda o outro nessa função, né? Então, um faz a função do outro nesse momento. Mas assim, é muito simples. 1 hora mais no dia. Acorda 1 hora mais cedo ou dorme 1 hora mais tarde e resolve essa questão. Principalmente de academia ou de alguma atividade, um tênis ou alguma coisa. Isso é importante. Vai mudar a sua vida. Porque assim, não basta ter a mente forte, que a gente já vê que sua espiritualidade é forte, sua mente também é forte. O corpo precisa estar forte. Não, mas ele está forte. A gente vê que você é atleta, que você gosta de atividade física, pelo menos pelo perfil. Mas tem que manter. E aproveitar agora que você é jovem, né? Para você conseguir chegar numa idade mais avançada, legal. Perfeito. Não, Então, eu quero buscar sim. é só encontrar essa hora. Entendeu? A gente, por mais que a gente fale que não, mas a gente procrastina. Todos nós, né? Sei disso. Ó, prometo que a última objeção com relação a isso. Faz 2 anos, né? O Matheus tem 2 anos e 2 meses, que a gente não dorme uma noite completa. Né? Eles acordam no mínimo 3 vezes ali, né? E são 2. A gente tem uma babá que ajuda, com a mais nova, que é a Angelina, né? Mas com o Matheus somos nós. E até, inclusive, essa noite a gente conversou ontem, coincidentemente. A Letícia falou, não, então vamos revezar, né? Cada noite um vai. E essa noite foi ela que foi lá, né? Com o Matheus, quando ele acordou 8 vezes, né? E, ó, assim. isso é normal, essa fase. Sim, Todos nós passamos. Passa. E o que acontece? Eu nunca ouvi dizer que ninguém morre por causa disso. Nunca ouvi Exatamente, falar. Todo mundo vivo aí. E já para pensar, você tem 2, né? Você fala, nossa, eu ainda tenho 2. E gente que tem 4, 5, 6, um atrás do outro, assim. Irmão, normal, vai passar, vai dar tudo certo. Se tiver que abrir mão de algumas coisas nesse período, tá tudo bem, Sim. porque é por um bem maior. Sem dúvida. Deus não faz nada errado. Então, se eles acordam à noite, alguma coisa muito importante tem nisso. E a gente tem só que tá ali presente. Atento. Tem que mostrar. Porque pra gente é muito fácil. Você vê, eu tô com esse probleminha agora nas costas aqui, que eu tô com dificuldade até de virar por conta disso. Eu posso falar.
Se eu não falar, ninguém ia saber que eu tô com um problema. Os bebês não sabem, eles ainda não se comunicam. A única forma que ele tem de chamar atenção, se é porque está com fome, se é porque perdeu o sono, se é porque está com dor, é chorando. Então, e normalmente mãe é fogo, hein? Mãe sabe por que está chorando. A mãe chega lá, já sabe exatamente qual a questão. Então, é muito interessante e isso... Você vai sentir falta, irmão. Aproveita. O pessoal fala que você vai passa sentir rápido, né? falta, muito rápido. Você vai sentir falta de você acordar de vez em quando à noite por um propósito tão bonito. Tão bonito. É isso. E tem que aproveitar. E tem que aproveitar. Estamos aproveitando. Não, legal. E assim, dos esportes que você falou que gosta de futebol. O que Eu mais? fiz jiu-jitsu por 1 ano e meio. Que legal, artes Adolescência, marciais. 18 anos. Isso é muito bom. Gostei bastante. É jiu-jitsu legal, é pretendo muito colocar meu filho. Muito bom. Mas é isso, foi jiu-jitsu, futebol. O Gil, você vê, é o oposto da minha arte marcial, né? Porque o meu é Kung Fu, o meu é de pé. Tá. Então, a minha arte é de pé e o seu é no chão. Se você me levar pro chão, tô morto, porque acabou. Em pé aqui eu seguro um pouco a onda, mas no chão. Nunca fui para essa área, mas fiz judô, né? O mais perto é o judô, só por causa de projeção. Judô dos melhores também, né? E Suedial, que é uma técnica chinesa, é uma arte marcial chinesa, que simula um pouquinho o judô, com algumas diferenças. Tem projeção também, mas o Gil mesmo, todas as artes marciais que eu faço, né, que eu dou aula e que eu já fiz, elas têm... caiu no chão, levanta de novo e vamos começar. Não tem nada no chão. Falando nisso, você falou que você dá aula. Que idade você recomenda? Por exemplo, colocar o Mateu, tem 2 anos Não, hoje. olha, com 5 anos é uma ótima. Tem alguns que vão um pouquinho antes, até com 4, tudo, e uns um pouquinho depois, mas a média é essa para começar. Ótimo. E arte marcial é excepcional para a criança, Sim. porque aí ensina a personalidade dela, fica muito mais forte, ela aprende disciplina, respeito. Então, eu gosto muito das artes marciais que têm filosofia por trás, principalmente as orientais, que ela vem com um princípio diferente. Então, isso ajuda também na formação, na cabeça. Então, boa dica. É muito bom. A maioria das pessoas começam pelo judô. É o mais padrão. Judô, karatê e depois vai para áreas diferentes. O jiu-jitsu. Eu fiz karatê na infância. Agora é o mais padrão. É o padrãozinho. Todo mundo vai para ter aquele primeiro contato. Normalmente ela não vai embora. Alguns até vão. Aí ele sai, vai se descobrir e às vezes até volta. É interessante. Mas isso é excepcional. Filho no... Olha que interessante. A gente vai falando, vai lembrando, né? Quando eu mudei para Caraguá, quando eu mudei de vida e fui só cuidar da família, mudei de cidade, eu fui morar na praia, então, outra vida. E eu queria que meus filhos fizessem Kung Fu, porque eu tinha feito na adolescência. E falei, eu preciso colocar eles para treinar. Daí fui procurar algum lugar, achei um lugar, por sorte. Aí quando eu fui, para incentivá-los, eu falei, eu vou fazer junto com vocês, para incentivar. Mas eu não pensava em voltar a treinar. Aí, ou seja, pus eles, tô até hoje, né? Parei agora, que vim para cá e tô, mas a vida inteira. Aí continuei, me formei nesse outro estilo, em outro estilo totalmente diferente do que eu fazia, porque Kung Fu tem várias áreas, como você falou, o Karatê tem o Shotokan, tem vários também. E eu não parei, né? E isso é bom demais para as crianças. Então, assim que puder, continua com esse pensamento e coloca. Todo esporte é bom demais, né? Qualquer um. Esse ano eu fiz um esporte novo, né? Com o Pablo. A gente foi esquiar em Lake Tahoe, na e Califórnia. Eu aí? nunca tinha esquiado. E aí? Na verdade, a gente foi de snowboard, né? Legal. Maravilhoso, sensacional. Gostei demais. Pretendo praticar várias e várias vezes aí. Olha que interessante. Eu estava lá nos Estados Unidos também, nessa viagem, né? E não ia ser não ia ser lá na Califórnia, ia ser em outro lugar. Sim. Longe. E como eu tenho meu filho que mora na Califórnia, eu fiquei na dúvida o que fazer, mas eu optei para ir ver meu filho. Quando eu fui para lá, né? Fiquei lá tudo. Daí quando eu estava indo embora, eu descobri que tinha mudado o lugar. Que eles estavam indo razoavelmente perto do meu filho, umas 6 horas de viagem. Aí se eu não tivesse vindo, eu teria ido também. Mas é porque não era para ser. E também eu tinha um sócio aqui que ia fazer um evento e eu queria prestigiar, né? Tá aqui no dia, então acabei voltando. E gostou? Nossa, do Snow? Eu tava com medo de não dar conta. E aí, graças a Deus, no terceiro dia eu já consegui pegar o celular, descer a montanha filmando, aí perdi o medo. Vai de novo?
Sem dúvida. A Letícia agora quer ir, né? Então, quer Putz. aprender. Olha, a melhor coisa que tem é o casal, ele está em sintonia em várias coisas. Você tá junto aqui com ela e também participar das coisas junto vai ser especial demais. Porque uma das piores coisas que tem é quando você está num caminho e a esposa em outro. E é muito difícil quando você não está na mesma vibração, no mesmo movimento, Sim. um entender o que o outro fala, né? Então é muito difícil. Então, que bom que vocês estão. Isso com certeza vai agregar demais na relação de vocês. E agora é só agradecer a Deus e continuar, meu irmão, porque o resto é... Amém. A gente faz questão de estar junto em todos os, Né? Então, quanto os tempo vocês estão movimentos juntos já? sempre. Desde 2008, a gente começou a namorar em 2008, né? Então vai fazer aí 12 mais 5, 17 anos. A gente casou em 2017. A gente tá 8 anos casados, né? Isso. Que legal, que legal. E aí, fala pra mim uma coisa. Eu sei a resposta, mas eu quero saber de você. Todo mundo fala, enquanto tá namorando uma coisa, quando casa muda. E aí? Olha, muda pra melhor. Boa. Muda pra melhor. Eu acho que os homens geralmente costumam dizer assim, entrar aqui na água, tá quentinha. Eu não concordo com isso, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz foi casar. Eu Parece que também. assim, depois que eu casei, as coisas só têm dado certo. Né? Essa é a mais pura verdade. Mas sabe por quê, né? Depois que a gente casa, a gente é um só, né? Deus É isso perguntou aí. isso Porque e- Deus vê a família como... É como se fosse assim um forno de prosperidade. A partir do É momento isso. que você entra ali, aí não tem como, cara. É o fermento que precisa. E os filhos ainda quando vêm aí, pelo amor de Deus, é só prosperidade. Não tem como. Dificilmente uma família que tem essa conexão familiar entende qual a função da família, até como ministério de Deus, não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como. Sobre isso. Os que não dão muito certo, às vezes é porque não conseguem entender a real função da família e acha que a família... Tem muita gente que acha que família é prisão, que casamento é prisão. É porque ou não encontrou a pessoa certa, ou com certeza algum erro muito grave tem aí no meio, porque tem tudo para ser excepcional. Como eu disse, uma das melhores coisas que eu fiz também foi me casar cedo, né? Você vê, como eu disse hoje, Você falou cedo, eu já acho que eu casei tarde, mas pra Deus não existe você, tarde ou qual a cedo, idade né? que você casou? Eu tinha acho que 29, eu tô com 36. Então, mas você não parece que tem essa idade, que bom. Sabe por quê? É porque você é feliz. É verdade. Todo mundo pergunta pra mim, às vezes as pessoas falam, você não parece a idade que tem. E aí fala, será que é por quê? Porque você é vegetariano, porque você faz artes marciais, porque você dá aula, você é tranquilo. Eu falo, pode ser, qualquer uma dessas coisas vai complementar, mas o principal motivo é porque eu sou feliz. Esse é o principal motivo. É isso aí. Sabe qual a coisa que eu mais gosto? De tudo. De tudo. Tudo. Não tem tudo. Faço ideia. É estar com a família. E não importa o que está fazendo, só precisa estar no mesmo ambiente. Pode estar almoçando, pode estar comendo, pode estar jogando baralho, pode estar assistindo. É estar perto, assim, tá largado, junto, todo mundo junto. Para mim, quer me ver feliz, é isso aí. Então, isso a gente vai aprendendo, Genaro. Você vai ver. Essas questões. Vai chegar um momento que vai mudar. Hoje você vai lá no quarto deles, no bercinho, quando acorda, né? Todos os dias. sem Aí vai falta. chegar um dia, sabe o que vai acontecer? Eles já vão estar saindo do berço ou da cama e vão vir para sua cama à noite. Você vai estar dormindo, daqui a pouco sente uma coisinha assim, você vai ver. Abraçar, apertar. Não tem vamos dormir preço mais um isso, pouquinho. gente. São fases. Vocês vão passar por tantas fases boas que o segredo é aproveitar cada fase da vida. Não deixar passar em branco, irmão. É assim, aproveitar mesmo. As coisas que você hoje, você fala, por exemplo, o exemplo de acordar várias vezes, né? Que a gente fala, nossa, é ruim, me atrapalha. Cara, você vai sentir tanta falta dessas coisas, de tudo. E é especial demais. Eu acho que ser pai, né, não tem... E é uma pena que hoje os jovens, né, eles estão abrindo um pouco mão disso, né? Estão querendo casar muito tarde, estão vivendo mais na casa dos pais. Eu acho que isso atrapalha tanto a questão familiar, tanto dos pais quanto dos próprios filhos, né? Você vê isso também? Que esse está um pouco... Aquele medo de
de perder a própria liberdade por ter um casamento, por ter filhos, mas a vida não é sobre isso. Não. A vida é sobre casar, ter filhos e prosperar. Exatamente. É isso mesmo, meu irmão. Agora fala uma coisa pra mim. Pô, trabalhar com cidadania, isso é muito, muito interessante. A minha é portuguesa, você também trabalha com portuguesa, né? Sim. Agora veja bem, eu entendi perfeitamente que você foi direcionado para isso e que Deus praticamente te deu essa função. Trabalhar com cidadania italiana e agora portuguesa que é do lado. Mas você não pensa em trabalhar com outras cidadanias também, ampliar esse horizonte, já que você já tem know-how nisso? Já pensou nisso? Não pensou? Olha, Emerson, você não é a primeira nem a segunda pessoa que me fala isso, então agora eu tô abrindo os olhos, né? É exatamente isso. Inicialmente com a italiana, porque acho que esse foi meu propósito e porque existem 30 milhões de descendentes aqui no Brasil. Então, assim, é fácil atingir um público, né? Com essa tamanha magnitude aí. As outras eu sei que serão menores, mas se abranger várias outras, né? O todo fica grande. Mas sabe uma coisa interessante? Olha que você falou que legal. Tem 30 milhões, você falou, né? Mas tem um dado para você. Sabe qual a população do Brasil hoje? Quantos milhões hoje? 210 milhões. 210? Vamos supor que seja 210, 220 milhões. Brasileiro não é uma raça pura, irmão. Não existe. Ou seja, tem 220 milhões de pessoas, tem 220 potenciais clientes que precisam da cidadania, seja ela do país que for, concorda ou não? Exatamente. Italiano é italiano, português é português. Brasileiro é uma mistura. Tá, mas vamos lá, parte técnica então, Emerson. Eu falei da italiana porque ela não tem limite de geração. Tá. As outras eu sei que tem. A portuguesa, por exemplo, ela só vai até o neto. Isso. Então você tem que ser neto de português. É isso mesmo. Mas vamos imaginar que você seja bisneto de português. Para que você consiga a sua, o seu pai ou a sua mãe, que seria o neto, precisam estar vivos, fazer o reconhecimento dele ou dela, para que aí sim você passe a ser filho de português. Aí você consegue fazer a sua. Isso. Então, ela também não tem limite se for passando de geração em geração. Agora, a italiana não. Você não precisa que ninguém, antes de você, tenha feito o reconhecimento para que você tenha direito. Então, você pode ser lá o tetraneto e ser o primeiro a fazer esse reconhecimento. Que né? legal. Então, eu teria que investigar nas outras, né? Porque assim, eu já sei que a italiana é uma das únicas que utiliza esse princípio do sangue, né? Do iure sangue, né? Mas a gente consegue... Mas olha que interessante, você falou uma coisa. Mas você já deve ter entendido que a dor abre portas, né? Quando você descobre uma dor, isso te favorece. Sim. Já parou para pensar que se uma cidadania tem dificuldade de conseguir, isso também é uma porta muito grande que pode abrir? Se você descobre os caminhos para resolver. Boa. É isso, né? Sim. E você tem uma vantagem, né? Sobre as outras pessoas. Você gosta de estudar. Bastante. Então, irmão, assim, é só descobrir o que cada uma tem, onde você encontra as facilidades para você conseguir acessar e atuar, porque já é o que você atua. É muito claro que isso faz parte da sua missão, do seu propósito. Você não vai parar com isso. E assim, olha que interessante, é sobre levantar uma geração, irmão, sobre levantar uma nação. Começou com a italiana, depois vem a portuguesa e agora que vem a outras. Amém. É sobre buscar. Eu tive um sentimento muito grande com relação à minha antiga geração, né? Vamos dizer assim. Eu sou neto de português, né? E um dia eu decidi tirar a cidadania e eu fui buscar as informações. Olha que interessante. Quando eu comecei a pesquisar e buscar um monte de informação, aí eu descobri que meus avós, eles vieram fugindo da peste negra de Portugal. E eles vieram crianças em navios separados. Aí aqui no Brasil se encontraram e se casaram. Em 1904, se não me engano. Quando eu vi aquela história, isso mexeu emocionalmente tanto comigo, que é a nossa origem, né? E olha que bonito, eu senti assim. Eles vieram de lá fugindo, porque lá não estava bom, estava num momento muito difícil, de crise, de doença, buscar uma nova opção aqui, vieram no Brasil, foram acolhidos no nosso país, e eu agora estou pensando em buscar a cidadania justamente porque a Europa hoje se tornou um lugar muito melhor. Então, eu me imaginei refazendo, ou seja, sendo a sequência do que eles vieram, ou seja, retornando à origem. Não é interessante isso? Sentimento maluco, demais, cara? Né? E eu fiquei tão emocionado quando eu vi o documento antigo lá que conseguiu aquelas coisas. Eu falei, nossa, que especial. E me emocionei mesmo. E eu me vi assim, refazendo
o caminho que eles fizeram em busca justamente disso, que Deus, do propósito de Deus, né? Trouxeram por um motivo, se casaram aqui no Brasil, tiveram meus pais, né? E eu sou assim, por avô e por avó, né? E eles não eram conhecidos lá, se conheceram aqui. Meu avô era de Trás dos Montes e minha avó era da Ilha da Madeira. Então, vieram separados, se encontraram aqui e tal, e eu tô aqui por conta deles, né? Então é maluco. E eu quando eu comecei a dar entrada na cidadania, isso mexeu muito comigo. Eu falei, e a vontade de ir, né? Nós fomos para Portugal agora numa viagem, mas eu não consegui tempo para ir, mas eu queria encontrar algum descendente. Como já está muito longe, mas com certeza tem alguém, Carvalho, Oliveira, primos ou qualquer tipo de parentesco, mesmo que seja longe, mas eu senti vontade. Mas é engraçado, é isso aí. Eles vieram, né, numa época que não estava muito boa, e agora a gente quer fazer o caminho inverso. É isso que eu estou falando. É resgatar a origem. Sim. Pô, isso aí tem tudo a ver com Deus, cara. Sabe? Porque o mundo é assim, né? Ele tem essa senoide de momentos bons, momentos ruins, e tem que ser assim. Nada funciona se ela for linear. Precisa ter essa senoide. E é interessante. Na cidadania italiana, Emerson, muita gente, talvez por falta de conhecimento, fala assim, meu antepassado, meu bisavô veio fugido da guerra, né? Só que a grande imigração, sobretudo italiana, ela se deu ali de 1870 a 1910. Tá. Ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Né? E por quê? Porque a Europa estava quebrada, não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha comida para ninguém. Então eles eram em busca de melhores condições de vida para a família. Largaram tudo, atravessaram o oceano, demorava 30 dias a viagem de navio ali do porto de Gênova, na Itália, para chegar aqui no porto de Santos, pra você ter ideia, em São Paulo ali. Então eles fizeram esse caminho, né? E agora... e agora é o oposto, né? Todo mundo buscando novas oportunidades na Europa, né? O euro tem um valor considerável. Exato. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que vai sempre acontecer isso. Essa oscilação de momentos lá tá melhor, em momentos aqui tá melhor. E é legal a gente pensar nesse resgate, né? Eu fiquei, como eu disse, emocionado com a situação. Eu não tirei a cidadania, por fim. Por que eu não tirei? No meio do processo, meu filho pegou a cidadania americana. E aí eu não me informei corretamente, mas parece que tem algum problema em você ter 3. Você tem que abrir mão de uma, alguma coisa assim. E eu não quero abrir mão da minha brasileira. E eu fiquei pesando o que era mais importante, se era a americana ou a portuguesa. Daí o que eu fiz? Eu só dei uma paradinha para eu avaliar. Eu não tive tempo ainda de avaliar. Mas é uma questão que eu acho que muita gente deve ter. Olha, Emerson, é o seguinte. Na nossa legislação brasileira, não há impedimento com relação a isso se for uma nacionalidade originária. Minto, mesmo que não seja originária. Vou explicar. Até 2 anos atrás, a nossa Constituição Federal Brasileira, no artigo 12, no parágrafo 4º, dizia assim, você deixa de ser brasileiro se você adquirir outra nacionalidade, salvo se essa outra seja originária. Ou seja, nós que somos descendentes de alguma outra nacionalidade... É originária. A gente já nasceu com esse direito, então a gente não deixa de ser brasileiro. Que legal. E nessa época, 2 anos atrás, se você adquirisse pelo casamento, né? Por exemplo, o Emerson é português, casou e a esposa adquiriu a portuguesa pelo casamento. Aí, nesse caso, nessa aquisição pelo casamento, na originária, ela deixaria de ser brasileira. Só que há 2 anos... Entendi. A Constituição Federal foi alterada, teve uma emenda constitucional e isso acabou por terra. Então, agora, mesmo pelo casamento, você posso ter 3? Não tem limite, não existe limitação. Um detalhe, eu não sei se a legislação americana, por exemplo, né, tem alguma questão com relação a isso. Acredito que não, mas conheço várias pessoas que têm italiana, portuguesa, brasileira. Não, se for isso, é interessante. Entendeu? Então, como eu disse, eu iniciei o processo, minha irmã continua esse processo, acho que ela já até tirou. Mas, de repente, a gente vai conversar depois. Não, mas se for retomar, eu vou com o irmão aqui, né? Com certeza, não vou para outro lado, não. Agora, é interessante isso, porque sabia que isso é muito importante? A maioria das pessoas não tem informações, não sabe nem que tem o direito, nem nada. Eu mesmo não sabia que a italiana era assim, não tinha limite de geração. E muita gente não sabe. Você já pensou em fazer esclarecimentos assim na internet sobre isso? Muita gente não sabe. Boa ideia. Não, tem que fazer. O seu perfil, irmão, é assim, Você gosta de estudar, fala bem, tem boa aparência. Isso tudo chama a atenção da internet. Se você começar a passar essas informações, não só da
daí começa pela italiana, pela portuguesa, mas de outras. Quem pode, por que pode, qual a condição, se gasta muito, se gasta pouco, quanto tempo, o que vai acontecer? Você vai trazer uma legião, irmão, atrás de você, de verdade. Você vai criar essa autoridade. Ele já tem autoridade, né? Doutor, né? Ele é esposa, tem muita autoridade, né? O nome, né? Genaro, pô, não tem como. E já fez muito, muito. Mas, assim, para você criar esse movimento, porque eu acho que é muito importante. Tem muitos... falar dos benefícios que as pessoas têm quando ter uma outra cidadania. Muita gente não sabe. Muita gente nem leva em consideração porque nunca pensou, não sabe que tem direito e tudo mais. De verdade, irmão, acho que esse é um caminho que para você ia ser... Nossa, ia voar. Ia explodir. Vamos lá. E é um caminho... Nisso aí. É um caminho, porque você gosta de estudar. Porque para você ter esse conhecimento, você vai ter que buscar. Mas você, com todo... 7 anos Deus, estudando. Então, até eu demorei para entender, mas por que Deus me permitiu tá 7 anos estudando se eu não for para passar no concurso, né? Então, irmão, é tanta coisa que Sim, assim, a gente não sabe, Deus faz isso mesmo. Uhum. É que eu falei, por que eu fiquei 25 anos dentro da minha família? Por que eu tive esse insight? Quando eu cheguei aqui que eu descobri, quando eu comecei a conversar com pessoas, e aqui no nosso meio, começou a conversar, daí uma pessoa com um problema, e sem querer eu ajudei outro, sem querer, naturalmente. Quando eu fui ver, eu falei, caraca, mas de onde que eu sei isso? Eu não sabia. Como eu sabia? Ele estava falando uma coisa, eu falei, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu não sabia que isso era um conhecimento que eu tinha adquirido nesses 25 anos. E hoje eu já sei que isso faz parte também do meu propósito. Tem tudo é interligado. E é isso, irmão, porque veja bem, você tem facilidade de adquirir conhecimento, porque você estudou muito. Então você é fácil, você sabe como estudar, você sabe as técnicas. Porra, vai lá e pega a fundo cada cidadania, seja ela qual for. Você vai ser o maior expert, com certeza, brasileiro, em cidadania. Legal. Cara, vai explodir, irmão. Já tô vendo isso. Quem sabe essa não é a estratégia que Deus revelou para você? Já estou vendo isso. Não, de verdade. Já tô vendo. Já tô vendo. Tá louco isso? Não é louco? Mas Deus, ele faz as coisas, irmão, por caminhos que a gente nem imagina. Por caminhos. E olha só. Você já ouviu falar, e é verdade, que o nosso bloqueio tem a ver com o nosso propósito. O que você estava falando esses dias, que era o seu bloqueio? A comunicação, né? Então, falar com o coração. E olha que gostoso a gente falando. Sim. E no palco vai ser igual. Igual não, vai ser melhor. Porque eu enxergo isso, irmão, de verdade em você. Eu enxergo você levantando gerações que não sabem, trazendo a luz para essas pessoas, para verem possibilidades. E você facilitando essas possibilidades. Olha que bonito. Você me fez lembrar no meu começo. A minha intenção era justamente essa. Então, irmão. Falar de uma forma fácil, explicar de uma forma fácil que as pessoas entendessem. Então, eu te falei do meu sentimento. Arrepiei agora, porque eu senti. Então, eu senti o que eu te falei agora. Eu nem lembrava do sentimento que eu tive quando eu comecei a ver os documentos da minha origem, dos meus avós pequenos vindo. Aqueles documentos antigos que não tinha. Da mão, manuscrito, certidões. Quando eu vi, eu me emocionei tanto. Isso não tem preço. E você tem essa possibilidade de levar isso para essas pessoas, irmão. Tem a ver com o seu propósito, com certeza. É só direção, porque, cara, nossa, isso vai arrebentar. Demais, ajudar muita gente. Porque o propósito só tem fundamento se for para ajudar, sabia? Não pode ser o dinheiro. O dinheiro é só consequência, só é o fruto. Quando você faz com a intenção mesmo e você encontra o seu propósito e você vê a alegria que eu tenho certeza que você deve ter visto em muitos que você tirou a cidadania, não é agradecimento assim fora do comum. Agora você imagina você não fazendo isso só com a sua, você fazendo com outras. Seja o que for, seja turco, seja espanhol, seja português, seja árabe, seja indiano. Louco isso, irmão. E você pode. Sim. Você pode. Você já fala mais de um idioma, né? Você fala inglês, que você estudou? Tem um inglês intermediário, um italiano básico, né? Tem que ter. Então, imagina. Pessoa que gosta de estudar muito, é facinho aprender mais umas línguas, né? Sair de 2 para 3, para 4, para 5, imagina. Cara, é o seu caminho, irmão. De verdade. De verdade. Amém. Vai ser bom demais. Muito bom. Genaro, é o seguinte. Eu ficaria aqui com você o dia inteiro, de verdade. Mas a gente já passou do nosso tempo, eu vou pedir uma gentileza para você.
Eu queria que você fizesse os agradecimentos finais e você olhasse para aquela câmera e falasse com o público. Fala assim, justamente para esse público que você já tem e esse novo que você vai ter. Eu quero que você passe o seu Instagram, fale como te encontra e, se você sentir no seu coração, faz um compromisso com eles de começar a falar de cidadania na internet. Fala para eles ali. Vamos lá, bom, é um prazer falar sobre esse assunto, né, de cidadania italiana. Já me deixo à disposição se tiver alguma dúvida, né, com relação à cidadania italiana, portuguesa e eventuais outras que eu posso buscar. Entre em contato conosco no Instagram. O meu Instagram é genaro_bruschi.cidadania. Tem o da minha esposa, que é minha sócia também, né, que é a Letícia. Então é Letícia_bertozzi.cidadania. E é fácil de encontrar a gente, então fico à disposição aí. Muito bom. Pessoal, que aula, hein? Que aula sobre cidadania. É muito mais do que cidadania. Sabe, é voltar à sua origem. É sentir o sangue que corre na sua veia, né? De onde ele vem, de onde ele vai. Deus é tão bom que está colocando aqui o Genaro nas nossas vidas, entendeu? Não deixe de buscar ele lá, pegar essas informações. Eu mesmo vou querer saber muito mais sobre isso. Obrigado pela presença, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, e Genaro, Emerson. porra,